eucarioto, tudo bem, meu cariote lindo, meu cariotinho? Então, falamos já muito de reprodução, né? Já falamos dos sistemas reprodutores masculino e feminino e seus pormenores. Falamos também sobre como se forma o gameta e como se forma o outro gameta, que é a gametogênese da espermatogênese e a gametogênese da ovogênese. Falamos disso também. Falamos de um monte de coisa, E agora, meu garoto, agora a gente vai chegar no lance onde essas coisas se encontram, entendeu? Depois do ato sexual, onde você tem o espermatozoide chegando no óvulo e mandando assim, qual é, gatinha? Tranquilidade aí, posso entrar? Ah, moleque, então é isso aí que a gente vai ver agora, meu querido filho, meu querido maravilhoso aluno. Peraí, que eu não sei. Ah, isso aqui mesmo, aqui, ó. Deixa eu ficar menor, tomar uma pílula do Chapolin pra ficar menor, ficar aqui, ó, puff. Então, galera, o que vai ocorrer aqui nessa situação, tá? A gente tem aqui a fecundação. E o que é a fecundação? É simplesmente a união entre espermatozoide e óvulo. O espermatozoide vem e entra no óvulo, tranquilão, ele vai se fundir ali no óvulo. E tá, só pra gente ter uma... Recordar, como recordar é viver, a gente vai recordar aqui, ó. A gente tem um espermatócito, depois a gente vai ter um espermatócito secundário, que vai se transformar em espermátides, e cada espermátide vai dar origem a um espermatozoide, onde no ovócito primário a gente vai ter o primeiro corpúsculo polar, que ele vai ficar aqui do lado de fora para poder ajudar esse ovócito secundário a se desenvolver, e o ovócito secundário sim se transforma não se transforma não, ele já é, né, o nosso lindo óvulo, tá? E aí, quando acontece esse candanguinho aqui se encontrar com esse candanguinho aqui, atenção, sempre muita atenção neste momento, 23 cromossomos, duas células haploides, os dois carinhas vão se grudar, vão ficar lá felizes, tranquilões, e eles vão seguir o seu caminho, a fecundação. O que vai rolar nessa fecundação? Os núcleos vão se unir. Esses núcleos se unindo, a gente vai ter como resultado uma célula de 46 cromossomos, chamada de célula zigoto, ou por muitos outros locais aí que você vai ouvir, inclusive no livro de vocês, célula ovo. Então, a fecundação vai ocorrer quando o espermatozoide se une ao óvulo e vai formar esse zigoto, beleza? Essa formação ela pode ocorrer e vai ocorrer aqui, ó, no interior da trompa uterina. Olha que coisinha fofa. Aqui a gente tem um zoomzão, tá vendo? Tem um quadradinho aqui, tem um zoom, onde a gente tem aqui, ó, o nosso ovócito, nosso óvulo e os espermatozoides adentrando. No momento que esse espermatozoide entra, porque ele possui aqui um acrosoma, tá vendo? Ele possui uma parte na cabeça do espermatozoide que contém um ácido. O lisossomo dessa célula, ele vai para cima. E aí esse lisossomo que tem um ácido que serve para destruir ali o que a célula usa para se alimentar, né? Para digerir, a digestão celular é feita por ele. Então ele vai aqui para cima e ele consegue quebrar essa coroa aqui. Essa coroa aqui é uma proteção. Obviamente, quando isso acontece, o ovócito, tá? O óvulo, ele basicamente se fecha. Ele fala assim, opa, não entra mais ninguém, parou. Quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Obviamente a gente tem casos de gêmeos que podem acontecer a gente aconteceu o gêmeo aí, ó, pluf, nesse momento, dois espermatozoides entrando, mas isso é muito difícil. Quando dois espermatozoides entram juntos, provavelmente dá um problema muito gigante. Então, assim, gêmeos univitelinos e bivitelinos a gente vai falar depois, tá? Que são casos diferenciados. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, com essa galera, o nosso espermatozoide, o nosso óvulo, o espermatozoide ele vai entrar no óvulo, tá? Aqui na letra B, eu tô aqui na letra B, e aí dentro dele, ele vai começar a fazer uma divisão. Ele vai perder o nosso flagelo, ele vai perder o flagelo, tá vendo? Ele vai ficar apenas com os 23 cromossomos, o nosso núcleozinho. Então esses núcleozinhos vão se fundir, a gente chama isso de protonúcleos, porque os dois juntos, na verdade, vão se fundir e transformar em um núcleo só. Então o que é proto? É uma coisa que vai acontecer, tá? Então um protótipo é um prototipo, é algo que vem antes do tipo, do que você vai realmente construir. Pausa pro carro, passou o carro. Então, esse protonúcleo ele vai se formar quando você une o espermatozoide
e o óvulo, os dois com 23 cromossomos, formando um zigoto aqui, ó, o zigoteio, feliz, todo formadinho aqui. Não é fofo, não é bonito? E, cara, esse é um momento tão belo e tão maravilhoso que eu vou até beber uma água. É tão lindo esse momento porque, cara, aqui, brother, é o início de uma vida, cara. É muito louco a gente falar assim, né? Mas essa junção de 23 e 23 cromossomos, nada mais é do que o início de uma vida. Então, quando a gente fala assim, só uma célula ovo, cara, essa célula ovo vai virar um bebê lindão, cara, olha que maneiro, isso é muito legal de se ver, tá? E aí, quais são os sinais de uma gravidez? Aqui nesse momento, quando ocorre aquilo lá, a gente está falando da gravidez. Você que recebeu esse espermatozoide, a menina no caso, né, ou a mulher que recebeu esse espermatozoide, ela vai ter dentro dela agora sendo formada uma vidinha fofinha. E tem muitos lugares, galera, que eu vou te falar um negócio, me irrita muito quando eu olho para alguns lugares e leio escrito assim: sintomas da gravidez. Ai, eu não sei por que as pessoas cismam em falar que é sintoma, porque parece que é doença. Eu não gosto de falar com que é sintoma, sabe? É meio estranho falar que você tá doente. Ah, sintoma da gravidez. Febre, não sei o quê. Pô, tá doente, brother? Não, tu não tá doente não, tu tá gerando uma vida, cara. Uma coisa linda pra biologia, que é a formação de uma vida a partir de duas células que tem só metade do cromossomo. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, cara. Isso é o verdadeiro milagre da vibe da ciência, cara. E aí tu vai falar que é sintoma. Sintoma. Tipo da dengue. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, não é sintoma, meu amigão. Isso aqui é um sinal. Aí eu mudei aqui, obviamente, né? Botei sinal da gravidez. Porque sintoma fica muito pesado, né? Vocês estão vendo minha bagunça? Não. Minha bagunça tá aqui, ó. Minha bagunça. Quartinho da bagunça, porque a obra voltou lá né, na sala, não posso ir pra lá. Então, o primeiro sinal que você está grávida é o seu atraso menstrual. Mas aí, ó, quando eu falo essas coisas, começa todos os meus alunos ficarem malucos. Ai, meu Deus, eu tô grávida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Logicamente que vocês não estão, né? Mas atraso menstrual às vezes pode acontecer. Tanto essa questão de atraso menstrual, aumento do volume dos seios, pô, brother, você tá na puberdade, o seu seio vai aumentar, relaxa aí. Hipersensibilidade dos mamilos. Por quê? Porque o seu corpo, ele vai começar já a fazer algumas transformações, meninas, para poder receber esse feto, para poder dar origem a uma vida. Então você tem aí, ó, aumento do volume abdominal, barriguinha, porque você tem que ter espaço. Você vai dormir mais, porque agora você vai ter que metabolizar por duas pessoas. Você vai ter um aumento de fome, você tá comendo por dois, né? Aquela velha história. Ah, tem que comer, ela vai comer mais porque tá comendo por dois. Oh, menina, vai comer mais, vai comer mais. Amigo, é basicamente assim que funciona, tá bom? Náusea e vômito, isso aí tu já viu até em novela, né? A menina acha que tá grávida, já vai vomitar e tal, fica enjoada qualquer coisa. Sinal de gravidez. Tontura e cansaço. Você tá andando na rua e do nada, ai meu Deus, pô, pera, ou então fica muito cansado. Porque você tem um gasto energético maior, sabe? Você tem toda uma situação que está envolvendo uma quantidade de trocas e de situações orgânicas e de metabólicas que estão acontecendo no seu organismo que é surreal. Ah, professor, tem muito mais coisa. Claro, muito mais do que só a nossa van filosofia. Todos esses pontos que eu coloquei aqui têm motivos hormonais. Mas, professor, você vai falar desses hormônios com a gente? Não, né? Tu tá no oitavo ano, meu pequeno gafanhoto. A gente vai falar isso no ensino médio. Ai, no ensino médio, meu amigo, no ensino médio é só nome bonito que a gente vai gravar de vários hormônios. Mas como você não está no ensino médio, você só precisa saber os sinais, beleza? Então, se alguém na sua família, aquela tua prima, acabou de casar, pá, pô, começou a falar, ai, eu estou atrasada. Ai, estou dormindo muito. Eu estou comendo demais e sempre que eu como fico enjoada com vômito. Eu estou às vezes com uma tonturinha assim, minha barriguinha cresceu. Ah, mulher, que tu fosse aí, minha prima tá grávida, né? O cara tá andando de patinete. Meu Deus do céu, eu não vou cortar isso não. Vocês vão ouvir o patinete das pessoas passando aqui, ó. Vou fechar a janela que é melhor. Mas aí se eu não me ver se eu fechar a janela, é uma coisa maravilhosa. Mas tudo bem, vou deixar um pouquinho aberta. Tô meio a meio. Maneiro, né? Ah, moleque. Bom, vamos lá. Seguindo. Aqui, nessa figura aqui,
relaxa, tá? Eu não quero que vocês aprendam esses nomes agora também, não, mas vocês precisam entender dois momentos, tá bom? Quando a gente tem esses protonúcleos que eu falei para vocês se fundindo, beleza? A gente vai ter a fusão desses protonúcleos, e a fusão desses protonúcleos vão formar um núcleo bonitão. Quando começa isso, quando rola isso, a gente vai começar a fazer com que esse núcleo se multiplique, porque você não é feito de uma célula só, brother. A sua célula, o seu corpo são várias células, então essa célula começa a se multiplicar 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, 32 para 60. Quando tu vê, tu tá cheio de célula já. Tu já tá uma bolinha de célula. E como eu quero que você chame essa bolinha de célula? Olha só, a gente vai ter uma mórula. Olha que coisa linda. Quando você tem uma bolinha cheia de célula dentro, você tem a construção de uma mórula. Sabe o que é a mórula? É o zigoto que já está com muitas células lá dentro. Notem, todas essas células aqui dentro fizeram mitose. E como vocês bem sabem, a mitose ela faz clones, tá? Ninguém é diferente geneticamente, são várias células iguais. É uma bolsinha com várias células. É daqui, meu pequeno gafanhoto, que a gente já vai começar a formar tecido, a formar órgão. Essas células vão começar a se diferenciar para você começar a virar um bichinho fofo demais. Ai, que fofinho. Todo mundo já foi uma mórula uma vez na vida, olha que coisa legal. Você já foi a união de um espermatozoide, já foi um zigoto, já foi uma mórula e depois disso, meu garoto, você já foi um monte de coisa. Olha que legal. Quando a gente olha para cá, a gente já vai vendo a formação de 3 tecidos básicos, tá? Aqui a gente vai ter um tecido fora, um tecido interno e um tecido de cobertura, que é a cavidade blastocística, que fica dentro do blastocisto. Professor, não sei esse nome não. Amigão, entendeu o que é a mórula? Que a mórula é o quê? Várias células que vão se diferenciando de forma a serem clones. Diferenciando, o que eu digo quando você tem uma célula, quando ela se divide, elas são 2 células diferentes. Apesar de ter o mesmo DNA, são 2 células, né? Posso falar, essa é a célula A, essa é a célula B, tá bom? Só isso, por isso que eu falei diferenciar. Não é que eles são diferentes, não. Show? Entendeu? No nome, o problema é o nome. Então, a gente tem aqui, ó, coisa linda, e depois a gente vai ter a formação da cavidade blastocística. Sabe o que essa cavidade vai se transformar em você, meu amigo? Sabe o que essa cavidade vai se transformar em você? Eu vou dizer depois, agora não. Mas eu vou te dar uma ideia. Você tem 2 buracos no seu corpo, um onde começa e um onde termina. Meu amigo, é isso aí. Quando você tem a formação do seu tecido e de toda a sua cavidade estrutural digestória, a gente tem a formação do ânus ou a formação da boca, dependendo do tipo de animal. Moleque, esse aí é maneiro, né? Mas isso vocês vão aprender mais na frente, quando a gente falar sobre zoologia, que a gente vai entender como é que funciona, né? Os protoblastos, os mesoblastos, a gente vai falar sobre tudo isso aí. Fiquem tranquilos, na aula de zoologia a gente vai chegar lá, tá bom, né? Vocês agora não precisam cair dentro dessa não, tá? Então, para continuar aqui, ó, para voltar de novo na parte do zigoto, olha só que legal, a gente vai ver isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Um zigoto, 2 células, 4 células, e plá, 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 até ficar lá aquelas células com um buraquinho no meio. Tá vendo aqui? Coisa linda, que vai dar origem a todo o seu celoma, ou seja, vai dar origem a todo o seu espaço para botar os seus órgãos aqui dentro, olha que coisa legal. O zigoto também é denominado ovos de animais, tá? E as células eucarióticas, existentes da fecundação, ocorrem entre 2 gametas. Tá? Isso aí foi o que eu falei para vocês agora há pouco, que é o resultado do mix dos 2. Então, o zigoto ele tem 2 características que vocês precisam saber. Primeiro, é uma célula diploide. Beleza? Célula diploide, ela é formada na união de 2 haploides, então ela é uma diploide, tem 46 cromossomos. Diploide, 2N, tá bom? E a segunda situação é que é uma célula totipotente, ou seja, altamente diferenciável. Aquelas células ali, meu pequeno gafanhoto, pode virar qualquer célula do seu organismo assim, ó. Eu quero virar uma célula do coração. Virou. Eu quero virar um neurônio. Virou. Eu quero virar uma célula do dedão. Não vou fazer barulhinho de novo. Virou. Meus apeguei. Tu achou que eu ia fazer? Mas eu não fiz na hora. Porque você achou que ia fazer.
E aí, entendeu, né? Então, essa célula tem uma potencialidade de diferenciar maravilhosa. São as que a gente chama de célula-tronco. Olha só, essas são as células-tronco. Então, células totipotentes podem se transformar em tudo. E por que eu preciso de que o zigoto seja uma célula totipotente? Porque, amigão, tu vai sair de um zigoto pra ficar uma coisa linda que nem eu aqui. Olha bem pro tio 2P. Olha só como é que o 2P é bonitão, né? Então, olha só, meu pequeno gafanhoto, você também é bonitão, você também é bonitona, mas primeiro tu foi um zigotinho. E para você formar você toda, né, para esse zigoto formar você, você teve que se diferenciar, você teve que fazer células musculares, células ósseas, células de tecido ósseo, células de tecido muscular, células de tecido estriado, não estriado cardíaco, você tem várias células diferentes. Show de bola, tranquilo até aí? Que bom. Se não, tu volta aí. Sabe como é que funciona. Só para vocês terem uma ideiazinha, eu não vou ficar... Vou jogar para cá primeiro. Tá? Aí, primeiro só aqui. O desenvolvimento fetal do ser humano vai rolar por 9 meses. Olha só que coisa linda. Parece até um réptilzinho. Aí tu vem virando aqui, ó, miniótico. Pá, aí você vai se transformando até você estar pronto para sair de lá de dentro. Isso ocorre em 9 meses, né? Mas olha que coisa louca. No nosso lindo e maravilhoso mundo selvagem, a adaptação do ser humano de carregar o filho só por 9 meses e ele continuar depois que ele sai da barriga da mãe a se desenvolver, era melhor para a gente conseguir fugir dos nossos inimigos. Isso é uma coisa muito louca, né? Se tu parar pra pensar, esse tempo que você fica na barriga da sua mãe, ele foi reduzido, tá? Porque você é um animal complexo, a gente vai ver outros animais ali para vocês terem uma ideia de complexidade, mas a gente deveria ficar um pouco mais. Tanto que se tu parar pra pensar, bebê é burro, né, velho? Bebê é muito burro. Bebê ele vai ficar bonzão mesmo, maneirão, lá depois de uns 3 meses, mais ou menos, que a gente tira ele do nosso corpo, quando ele nasce. Então ele tá lá uns 9 meses, ele vai chegar mais ou menos uns 12 meses. Quando ele chega ali aos 12 meses, contando, obviamente, do primeiro mês, tá? A gente não tá contando no mês de nascimento. Se for contar do mês de nascimento, a gente conta 3 meses, tá? Então, a gente conta aqui do primeiro mês de gravidez, do momento onde o zigoto foi fecundado, até o momento que ele saiu da mamãe. Então a gente conta aqui 9 meses. Então ele ainda demora um tempinho para reconhecer o mundo, para saber como é que é, para o que está acontecendo aqui, peraí. Cara, para pra tu pensar, um filhote de elefante, por exemplo, que fica 1 ano e 8 meses dentro da barriga da mãe, já nasce andando e comendo. Ponto. O cara já nasce pronto. Puf, nasceu, opa, olhou pro lado, olhou pro outro e vambora, mãe. Vambora, mãe. Que a tromba, que é assim. Baleia, 1 ano e 1 ano e meio, pode variar. Olha só que loucura, 1 ano de gravidez. É muito tempo, velho. Por isso que a baleia, por exemplo, vai ter um filho, né, 2 no máximo, e vai criar essa criaturinha e para depois ter outro. Cães, por exemplo, tem só 2 meses de desenvolvimento. Mas tu já viu como é que um cachorrinho nasce, velho? O quanto tempo que o cachorro tem que ter de cuidado parental, ou seja, de cuidado com o bebê, é muito tempo. Até mais ou menos uns 6 meses o cachorro ainda tá mamando. O cachorro, logicamente, quando você quer, infelizmente as pessoas fazem isso, né? Tiram o cachorro das mães cedo para poder vender. Então o cachorro com 2 mesezinhos já tá sendo arrancado ali, já tá começando a ser adaptado a comer. Mas o certo na natureza, 6 meses. Se tu somar isso aí, tu tem um tempão também. Né? E olha que são bichos menores, pequenininhos. Cavalos, 11 meses. O cavalo já sai andando, amigo. Já sai trotando. Imagina se um cavalo nascer sem saber andar no meio da floresta e a mãe tem que ensinar a andar. Ah, meu amigo, não tem como a mãe pegar o cavalinho e botar nas costas. Ó, a gente tem mão, a gente consegue pegar o bebê e sair correndo. Ah, meu Deus, o tigre, o tigre. Dá pra fazer isso, mas o cavalinho não pode fazer isso. Então, quando o cavalinho nasce, amigo, seleção natural, seleção natural. Quando os cavalinhos nasciam prematuramente, ou seja, com pouco tempo de vida e não sabiam galopar, eles morriam rápido. Então só os cavalos que aguentavam ficar com o filhote mais tempo dentro da barriga conseguiram fazer com que a prole permanecesse viva por mais tempo. Então 11 meses. E aí a gente tem essa diferença grandona. Por exemplo, o leão marinho, 11 meses e meio, mais ou menos. Quase 1 ano, cara. Quase 1 ano. Mas janeiro, aí chega lá no meio de dezembro. Filhote nasceu. Caraca. É diferentão, né? Caraca, que legal. Não é maneiro, não é diferente? É só para vocês terem essa noção aí
da diferença do ser humano. E... o que é isso aqui? Ah, tá. E a gente vai acompanhar agora, vou falar pra vocês, a gravidez no passo a passo. Momento Felipe Fofuxo. Ai, que fofo, professor, que coisa fofa. É o momento pra fazer A gente vai ver bebezinho? Não, eu não botei fotinhos de bebês, porque eu não acho legal vocês ficarem vendo bebê dentro da barriga da mãe. Eu não acho, sinceramente, que essas fotos deveriam ser rolar por aí, mas tudo bem. A gente tem aqui na primeira, sétima semana, oitava, 11ª. Isso aqui, galera, a gente fala em semanas, tá? Quando você acompanha no médico, o médico vai te acompanhar por semanas. Mas eu montei um quadrinho aqui para vocês não se perderem. Quando a gente fala, por exemplo, de primeira a quarta semana e meia, a gente está falando do primeiro mês, depois do segundo mês, terceiro mês. Então, se por algum motivo vocês tiverem dúvida quanto às semanas que a gente vai passar nos próximos slides, só voltar aqui nesse que você vai ver qual é o mês que eu tô fazendo. Ou você vai tirar uma foto, aí você vai acompanhando cara crachá. É muito melhor. Tá vendo aí? Então vamos lá. First step. Quarta semana e oitava semana, ou seja, primeiro e segundo mês. Ah, não, olha só, eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa fotinha aqui, ó. Fotinho fofo aqui embaixo, ó. Eu tô aqui, ó. Tô aqui embaixo. Então, ó, tá aqui, ó. Primeiro mês, ó, até a quarta semana e meia, mais ou menos. O segundo mês até a nona semana, tá vendo? Aqui, ó. Aí terceiro mês do finalzinho da nona até a 14ª, mais ou menos, na metade. Então tem aqui para vocês olharem aqui, para vocês não se sentirem perdidos. Ainda tem trimestre, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Olha que legal o desenvolvimento do fetinho aqui embaixo. Então a gente está aqui, ó, nesse feijãozinho aqui, tá? Coração bate a partir de mais ou menos da quarta semana, depois da quarta semana. Até aí, meu irmão, tu é um grão de arroz. Até a quarta semana, mais ou menos, tu é um grão de arroz. Depois dessa quarta, ao final dessas 4 semaninhas assim, você já começa a ver os lugarzinhos onde tem 2 cotoquinhos em cima e 2 cotoquinhos embaixo, que vão ser os lugares onde vão se formar os braços e as pernas. Ó, de bundinho, de colinha fofa, né? Então, esse é o primeiro mês. Primeiro mês tu não é ninguém, parceiro. Primeiro mês tu não é nada. No final do oitavo mês, ou seja, basicamente passando mais um mês aí, você vai ter principal estrutura de adulto. Como assim? Você já vai ter dedo, mão, orelha, os órgãos internos já estão todos prontos. Ah, professor, peraí, tu pulou uma pedação. Eu não sei quando é que nasce meu coração, meu rim, meu fígado. Pô, brother, já te disse. Tu tá no ensino fundamental. Relaxa aí, cara. Tu não precisa saber isso agora não. Agora não. Por que eu tô falando isso que tu não precisa saber isso agora não? Muita informação. A gente vai falar de muitas coisas durante esse ano, que é a base para você chegar no teu ensino médio, a gente não tem que repetir isso aqui. Então, primeiro tu pega essa base, tá? Primeiro tu passa o quê? Primeiro tu pega o pão e aí tu passa a manteiguinha no pão. Depois que você bota os queijinhos, o presunto pra tu fazer o teu misto quente, tá ligado? Primeiro tu tem que ter o pão, tem que ter a manteiguinha ali de leve. Então vamos fazer esse pãozinho, essa manteiguinha, vamos fazer esse substrato ficar perfeito para que quando a gente chegar e eu começar a falar assim, galera, no momento em que o coração humano começa a ser formado, aí você vai lembrar, pô, isso acontece mais ou menos no segundo mês da gravidez. Tu já vai estar ligado nisso aí. Então, vamos lá, espero vocês no ensino médio pra gente fazer isso aí. No final de 8 semanas, tá? Então a gente vai ter o dedo, orelha, nariz, essas coisas lindas e maravilhosas. O tamanho desse cara já pode ser o quê? Uma ervilha. Cresceu muito não, né? Mas a partir daí, a gente já chama agora de feto. Ai, tipo, enfim, já é um feto, não é mais um embrião. Tu já tá grandinho. Show? Quarta semana, aí oitava semana, deixa eu passar aqui. Nona semana até a 12ª, o terceiro mês ali. Essa situação, você já tem o rostinho do bebê, o cérebro já tá começando a dar start, tá começando já tá começando a pegar no tranco, ele já começa a movimentar braço e perna, já começa a dar uns lá dentro, começa a dar uns bicos, uns socos, começa a brigar lá dentro, meu irmão, ele começa a se movimentar, então na 14ª semana aqui, ó, ele já tá se movendo mesmo, ele já tá movendo a mãozinha, dedinho, tá, ele já tá respirando. Peraí, professor, como assim respirando? Como é que ele tá respirando se não tem ar lá dentro? Como é que tu fala um negócio desse pra mim? Não é respirando. Ele tá fazendo um músculo
fazer o movimento. Quando você respira, você tem um músculo que é o diafragma. E esse diafragma faz o movimento. O bebê não tá... Não é um snorkel. O cordão umbilical não é um snorkel, galera. Isso aqui, ó, não é um snorkel, tá bom? O cordão umbilical ele vai servir pra gente receber os nutrientes, tá, da mamãe. O sangue não se mistura. O sangue que tá aqui dentro é seu, o sangue que tá fora é dela. Então, basicamente, aqui tem um filtro que vai passar os nutrientes da mamãe pra gente quando ela é fofinho e o bebê assim, desse tamanho, tá? Só pra vocês ficarem cientes disso aí. Eu já falei isso na outra aula, mas passa aí. Depois disso a gente tem engrossamento da pele, a gente consegue ver cílios e sobrancelhas, olha que coisa linda. E a mamãe começa a perceber os movimentos, porque aqui ele já batia e brigava e a mamãe não percebia, porque era muito pequenininha, a força era pouca. Agora não, agora o bagulho já virou rock balboa. Agora já tá como? Pá, pá, Duken, pá, Duken, Duken, pá, Shoryuken, já tá assim dentro da barriga da mãe. Gostou, né? Eu fiz de Hadouken com sopa. Acontece, né? Tô velho. Então, logo na 17ª semana, a gente já tá se encaminhando ali no terceiro trimestre, já tá acabando, todo mundo já tem enxoval, já todo mundo sabe qual é o sexo do bebê, a mamãe vai fazer lá o chá de revelação, aquela coisa estranha que eu acho muito esquisita, né? Mas tudo bem. Chá de revelação eu gosto de ir porque eu como sempre, é muito bom pra comer docinho de festa de criança. E aí você tá lá, todo mundo feliz pra fazer isso aí, você já tem a capacidade de comer, mas você não come lá dentro, de piscar também, ó. Você já consegue fazer isso aqui com as pálpebras, olha, isso é muito legal, tá? E a musculatura da sua boca já consegue sugar. Pra que isso é importante? Porque tu já sai dali, meu irmão, mamando. Tu já sai dali direto pro leite materno, para aleitamento materno, para você ver como é que a natureza é sapiente, como é que o seu desenvolvimento é sapiente, tá? Na 24ª, os movimentos vão ficando mais intensos, tu vai começando a ficar meio bolado, eu quero sair, compadre. Eu quero sair, tu vai deixar eu sair não? Qual é, meu irmão? Eu nasci aqui. Eu nasci antes dos 9 meses. Eu já era uma pessoa que tava assim, bora, mano, qual é, mano? Tu quer sair, compadre. E aí eu tive que sair, eu saí. Então, na 27ª semana você consegue identificar até som. Ali, você não, né? O bebê já consegue até identificar som do lado de fora. Ele já consegue, conforme os pais falando, ele já vai sair dali reconhecendo aquelas vozes e falando assim, nossa, então eram vocês. Nossa, pai, pô, te achei mais bonito. Sabe quando tu conhece um cara que tu só ouvia a voz dele, tipo no rádio, e aí tu conhece e fala assim, eu achei que ele era mais bonito. É a sensação que tu tem, que tu não lembra. É a sensação que tu tem quando tu vê teu pai a primeira vez. Tu fala assim, até que tu era mais bonito. A não ser que teu pai for o Bruno Gagliasso. Aí, desculpa. Ele vai falar assim, nossa, pai, tá bonitão. Né? É um Brad Pitt. Nossa, pai, que isso, hein, pai? Que isso, pai, meu Deus. Aquele maluco que foi o Wilbert lá, que faz até a. O cara faz o almoço, faz a cozinha, produz um fogão, levanta a casa e aí faz o churrasco com a galera. Então, esse maluco Humberto Wilbert, sei lá o nome dele, esqueci o nome desse maluco aí, mas ele também é bonitão, bonitão, bonitão. Aí ele vai falar assim: pai, até que tu é bonito mesmo. No meu caso, vai assim: não acredito, até que tem um olho bonitinho, mas é só isso, né? Só isso. Mané, tu pensou isso, mas tu não lembra. Então, aqui no finalzinho, ele já tá pronto, formado. Logicamente, ele não tá maduro. A gente diz que ele não tá maduro o suficiente para nascer quando ele tá quase completando a 30ª semana aqui. E aqui, meu irmão, ele já pode ir embora. Aqui ele já pode ir embora. Porque a partir daqui, você vai entrar no último mês, onde o bebezinho vai fazer a viradinha, ele vai virar de cabeça para baixo, já para se aproximar do formato que ele tem que ter para poder sair. Muito simples, muito tranquilo, muito leve para vocês. Essa foi a formação, essa foi basicamente um ciclo lindo de vida que acontece dentro da barriga da mamãe, a formação da placenta, tudo lindão para vocês. Nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouquinho, principalmente dessas organelas acessórias, tá bom? Eu queria desejar para vocês um ótimo final de semana, tenham muita luz e muita paz, tomara que esteja tudo bem na família de vocês aí, ó. Beijão, tchau, tchau. Cadê? Onde é que tira que você acha? Tá aqui, ó. Meia hora.